Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 7 de maio, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versículos 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvo tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero hoje mais uma vez pedir a oração, a intercessão de cada um de vocês por essa missão, porque a batalha é muito grande, mas unidos nós vamos continuar vencendo em nome de Jesus. Abençoe a missão se inscrevendo no canal, compartilhando essa pregação e deixando os seus comentários no YouTube na pregação de hoje. O seu comentário, o seu like, tudo isso ajuda muito no crescimento do canal, e assim nós vamos alcançando mais e mais pessoas. Eu louvo muito a Deus por essa oportunidade de partilhar essa pregação com vocês, porque nós temos meditado esses dias sobre essa despedida de Jesus com os discípulos, e Jesus alertando, exortando, falando de tudo o que iria acontecer com os apóstolos após a sua partida. Não esqueçamos quando o Senhor disse: "O servo não é mais que o seu Senhor." E Jesus alertava para que, quando acontecesse, eles pudessem entender que ali estava acontecendo algo permitido em nome do Senhor, para que o testemunho pudesse chegar a outras pessoas. E esse chamado de Jesus, esse alerta de Jesus, se confirmou claramente nessa leitura de hoje. E aqui, meus irmãos, está um resumo de como deve ser a nossa caminhada e como nós devemos nos comportar diante das perseguições e das tribulações. Paulo e Silas, por causa do nome de Jesus, estavam quase sendo mortos
Os magistrados rasgaram as vestes deles e mandou açoitá-los. Eles ficaram com marcas de açoite por causa do nome de Jesus. Mas não foi somente um arranhão ou um machucado, não. Foram feridas nas costas, no corpo. Eles foram açoitados. Ficaram muito machucados, com dor. Depois de açoitados, foram lançados na prisão, com uma ordem para que um carcereiro os guardasse com toda a segurança. Duas coisas importantes, e eu creio muito nisso. Na nossa vida de cristãos, nada acontece por acaso. E muitas coisas que parecem um castigo, Deus é poderoso para transformar em bênçãos. E por isso eu falei com vocês no início que a leitura de hoje é um modelo de fé para cada um de nós. Meus irmãos, Paulo e Silas tinham sido açoitados, amarrados e lançados na prisão, e cheios de dor. Ao invés deles chorarem, ao invés deles murmurarem, deles reclamarem de Deus, o versículo 25 vai dizer: à meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Isso precisa tocar nosso coração. Isso precisa ser resposta de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Porque nós reclamamos muito. Nós esquecemos quem nós somos. E em muitas situações, além de reclamar, nós ainda colocamos a culpa em Deus, nas coisas que nos acontecem. Olha o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam com dor, mas eles estavam rezando e cantando hinos a Deus. Essa oração e esse louvor é a forma que eles encontraram de dizer: Senhor, muito obrigado, porque nós estamos sofrendo por causa do seu nome. A fé daqueles homens é uma fé que os impulsionava a viver o cristianismo na sua essência, lembrando das palavras de Jesus aos apóstolos: no mundo vocês terão aflições, mas coragem, eu venci e vocês também vão vencer. Não havia espaço para o choro, para a lamentação, mas ao contrário disso, veio a alegria, aquela alegria que no Evangelho de São João Jesus prometeu aos discípulos. A alegria que vem do Senhor, e a alegria plena e completa. A alegria que supera a dor, a alegria que supera o sofrimento, a alegria que traz paz ao coração na certeza que as tribulações, elas vêm, que a dor existe, mas que estar na presença do Senhor é muito maior do que qualquer problema que nós passamos. Paulo e Silas se alegraram, louvavam a Deus, glorificavam ao Senhor de todo o coração, e aquele louvor tocou o coração dos outros que estavam ali encarcerados. E como eu falei no início da pregação, ali havia um propósito do Senhor. Era necessário que Paulo e Silas passassem por todo esse sofrimento. Era necessário que naquele dia, naquele exato momento, aqueles dois fossem lançados naquela prisão, porque havia um homem ali que precisava conhecer o amor de Deus. Era aquele carcereiro. E tudo aconteceu para que aquele homem pudesse se render ao amor do Senhor. Quando Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, houve um terremoto que sacudiu até os alicerces da prisão. Não precisou de ninguém abrir, porque o poder do louvor abriu
as portas, fez com que as correntes se arrebentassem. Meus irmãos, eu queria que vocês pudessem guardar muito isso no coração. Há um grande poder no louvor. O louvor liberta. O louvor abre as portas do céu. O louvor desarma todas as armadilhas de Satanás contra nós. Quando Paulo e Silas louvaram, os anjos do Senhor acamparam naquela prisão. E houve ali uma grande manifestação do poder de Deus. O céu desceu naquele lugar pelo poder do louvor. E eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Quando nós aprendermos a trocar o choro, a murmuração, a reclamação pelo louvor, nós vamos atrair o céu até nós. E a libertação vai acontecer em nome de Jesus. Naquele momento, o carcereiro, quando ele acorda e vê as portas da prisão abertas, pensou que os prisioneiros tivessem fugido. Então ele tenta se matar, porque ele seria condenado por ter permitido a fuga daqueles prisioneiros. E quando ele tira a espada para se matar, Paulo dá um grande grito: não te faça mal algum, nós estamos aqui. Então o carcereiro pega a tocha e vê que todos estão ali. E ele então, tremendo, diante da manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e Silas, cai aos pés de Paulo e Silas e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Paulo e Silas então anunciaram para aquele homem a palavra de Deus e para todos da sua casa. O carcereiro então, tocado por essa manifestação do amor de Deus, leva Paulo e Silas, cuida das suas feridas, e o carcereiro e toda a sua família são batizados. E depois há uma grande festa, porque aquele carcereiro e sua família acreditaram em Deus. Sabe, meus irmãos, é por isso que eu falei no início, porque eu acredito que o propósito do Senhor era atingir o coração daquele carcereiro. Era que através daquele momento, daquela situação da dor e do sofrimento, e da alegria e do poder do louvor nos lábios e no coração de Paulo e Silas, aquele carcereiro pudesse conhecer e se render ao amor de Deus. Olha para vocês verem o que é a fé. Olha para vocês verem o que pode mudar quando nós tomamos uma atitude de fé diante do sofrimento. Quando nós passamos pela tempestade, pela prova de cabeça erguida, o nosso testemunho, ele vai atrair conversão, vai tocar o coração das pessoas. Por isso Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas. Aquele carcereiro precisava ver e ouvir a manifestação do poder de Deus, para que ele e sua casa fossem transformados e tivessem a vida restaurada. E assim também o Senhor age na nossa vida. Ele quer agir em cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos entender as perseguições. Precisamos encarar tudo com um propósito de Deus. Encarar como um sinal de Deus. E trocar toda lamentação, toda murmuração, toda reclamação pelo louvor. Tudo que acontecer na nossa vida, nós devemos dar glórias ao Senhor. Sim, louvar pela perseguição, louvar pelos momentos difíceis. Porque o louvor, ele traz ao nosso coração a certeza: o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. E quando nós assumimos esse chamado, aí sim o milagre vai acontecer. Aí sim a manifestação do amor de Deus irá tocar o coração daqueles que estão ao nosso redor.
Mas se nós, como cristãos, só lamentamos, só reclamamos e não damos glória a Deus, nós não estaremos dando o testemunho que nós somos chamados para dar. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, mas é uma palavra verdadeira. É palavra de Deus que quer trazer vida e vida em abundância para cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos pegar essa palavra e trazê-la para a nossa realidade. E a realidade de hoje, ela não é diferente do que acontecia naquele tempo. Porque as perseguições continuam. A luta continua para defender o reino dos céus. E nós então não podemos acovardar, mas temos que tomar essa verdade e vivê-la integralmente, até o momento que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Eu queria rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 137. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia, eu te peço humildemente, Senhor, estende o seu braço e nos ajuda. Levanta aqueles que estão caídos e sustenta aqueles que estão de pé. De coração nesse dia, nós te damos graças, porque o Senhor ouve as palavras que saem dos nossos lábios e do nosso coração. E perante os seus anjos, assim como naquele cárcere, nós queremos cantar louvores, queremos nos prostrar na sua presença, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu amor por cada um de nós. Sim, Senhor, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua verdade, porque o Senhor tem feito muito mais do que o Senhor prometeu. E quando nós clamamos o Senhor nos escutou e renovou e renova todos os dias a nossa alma. Então, Senhor, mais uma vez eu te peço, estenda o seu braço em nosso auxílio, salva-nos, Senhor, e completa essa obra que um dia o Senhor começou, porque eu creio, nós acreditamos, a sua bondade é para sempre. A minha vida e a vida de cada irmão está nas suas mãos. E eu creio, Senhor, que através dessa palavra, muitos estão sendo tocados, renovados pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua bondade infinita e por sua misericórdia. Sim, Senhor, que cada um possa tomar posse dessa palavra, que possamos atualizá-la na nossa vida, com a certeza que se hoje nós sofremos pelo Senhor, existe um propósito muito maior. E nós queremos seguir firmes, Senhor, segurando nas suas mãos, para que possamos resistir a todo mal e permanecer de pé. E assim, como aquele carcereiro recebeu a palavra no seu coração, ele e toda a sua família, que essa palavra hoje possa ecoar como uma resposta no coração de muitos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.